Vantagens de se tornar um microempreendedor individual. Vou citar aqui para vocês algumas das vantagens para que vocês fiquem por dentro e façam as análises que acharem necessário. Por que se tornar um MEI e quais as vantagens disso? A primeira vantagem que a gente pode citar é a emissão de documento fiscal. Você, como pessoa física, muitas vezes não fecha um serviço porque o seu cliente acaba exigindo o documento fiscal e você, como pessoa física, acaba não conseguindo fornecer esse documento. No MEI, após regularizado, você tem essa possibilidade, seja você um prestador de serviço, ou seja você um revendedor de alguma mercadoria específica. O MEI não está obrigado a fazer a emissão de documento fiscal quando faz a venda para o consumidor final, pessoa física, porém está obrigado sim a fazer a emissão de documento fiscal quando vende para um CNPJ ou presta serviço para outro CNPJ. Então essa já seria a primeira vantagem do MEI. Segunda vantagem, o pagamento de imposto de forma fixa. O MEI hoje pode fazer a emissão de R$ 6.750 por mês, tá? de venda ou de prestação de serviço, e você faça 1.500, 5.000, 6.000, indiferente do valor que você faça de emissão de documento fiscal, você vai pagar sempre o mesmo valor de forma fixa, independente do seu faturamento. Esse imposto de forma fixa, nele já está embutido ali o INSS, que é para fins de aposentadoria, está embutido o ISS quando você é prestador de serviço e também está embutido nessa guia de valor fixo o ICMS quando você é revendedor de algum produto, tá certo? Então, esse imposto vai ser de forma fixa, independente do seu faturamento. Tem a emissão de nota ou não tem a emissão de nota. Isso já é outra vantagem. Mais uma que a gente pode citar aqui é a isenção de taxas municipais. O MEI, a exemplo aqui do nosso município, é isento da taxa de licença, enquanto uma empresa ME, ela não é isenta. Então, é uma terceira vantagem em você se tornar MEI. Uma outra que a gente pode citar é o acesso a linhas de crédito. Então, os bancos, de forma geral, normalmente possuem uma linha de crédito específica para quem é microempreendedor individual. Aqui no estado de São Paulo, a gente pode citar até mesmo o Banco do Povo, que é o banco do estado aqui de São Paulo, que fomenta, incentiva os microempreendedores, e eu sei que eles têm algumas linhas de crédito específicas para quem é microempreendedor individual. Quais as ocupações que o MEI pode exercer? Aí que é um caso sério. Por quê? Você deve observar muito bem essa lista, ela está disponível lá no site Portal do Empreendedor, coloca aí no Google, Portal do Empreendedor, você vai ver que é um site do governo.gov.br, e lá você vai encontrar todas as ocupações permitidas no MEI. Não são todas as atividades existentes, todos os quinais que são permitidos. Eles fizeram ali a relação de algumas atividades das quais podem fazer uso desse benefício. Então é muito importante que você observe quais atividades são permitidas para que você não abra o MEI, vá abrir o MEI achando que pode qualquer coisa que não pode. Vou dar um exemplo aqui. Promoção de vendas? Pode no MEI. Representante comercial não pode no MEI. Tá? Contador? Não pode no MEI. Então existem aí diversas atividades que não podem, e as que podem você vai encontrar lá no Portal do Empreendedor, e se você precisar de ajuda, você entra em contato conosco que nós te ajudamos em relação a isso também. Tá? Outra coisa que é interessante que você observe, o que você precisa saber antes de se tornar MEI. Fique atento a isso, porque são algumas coisas bem específicas que eu até separei aqui para passar para vocês. Benefícios previdenciários que serão cancelados caso você abra o MEI. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou salário maternidade. Por quê? Porque quando você abre o MEI e você passa a fazer o recolhimento daquele imposto fixo, lembra que lá no começo do vídeo eu falei que você vai estar recolhendo INSS embutido? A partir do momento que você abriu o MEI, recolheu a primeira guia, vai entrar INSS. Automaticamente a Previdência Social vai ficar sabendo que você tem um MEI, que você está fazendo recolhimento, e vai cortar a sua aposentadoria por invalidez. Se você está inválido, você não poderia estar trabalhando, certo? Então esse é o raciocínio da Previdência Social. Outra coisa que a gente deve observar, benefícios assistencialistas
que podem ser cancelados. Seguro-desemprego, tá? Então, se você estiver recebendo seguro-desemprego e abrir um MEI, toma cuidado, porque é o mesmo caso, você vai fazer o recolhimento da guia, é muito provável que automaticamente seu seguro-desemprego vai ser cancelado. E também BPC Loas, ProUni, FIES e Bolsa Família. Então, esses são os benefícios assistencialistas que podem ser cancelados caso você abra o MEI. Outra coisa, falando em seguro-desemprego, é bom frisar que você pode trabalhar e ter o seu CNPJ como MEI? Pode, sem problema nenhum. O que acontece é que, se você for mandado embora do seu emprego e você tiver o MEI aberto, você não vai receber o seguro-desemprego, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então é bom observar essa relação aí. Pode sim trabalhar e ter sua empresa, porém você tem que estar atento que não vai receber o seguro. Tá? Benefícios que não serão cancelados após a formalização como MEI. Aposentadoria especial, por insalubridade, tempo de contribuição, fundo de garantia do tempo de serviço também não vai ser cancelado, PIS, Programa de Integração Social, pensão por morte do cônjuge ou do filho, pensão por falecimento dos pais, pensão recebida por tutor de menor idade por morte do responsável. Esses benefícios não serão cancelados, então você pode abrir tranquilamente o seu MEI, que esses benefícios não serão cancelados. Aí você vai me perguntar, Arthur, mas de onde que você tirou essas informações? Essas informações foram todas retiradas diretamente do site Portal do Empreendedor. Eu entrei lá, colhi essas informações para que eu pudesse repassar para vocês. Eu vou deixar no link do vídeo aqui, o próprio link do Portal do Empreendedor, e lá mesmo você vai encontrar essas informações. Verifique se você atende às condições para ser MEI. Que nem eu disse anteriormente, tem que verificar a lista de ocupações permitidas para que você veja se enquadra ou não. Outra coisa que é bom você observar é que o MEI ele pode fazer a contratação de um único colaborador. Então não adianta você já abrir esse MEI e já falar, Arthur, mas eu abri esse MEI, eu já quero contratar 2, 3 pessoas, isso, aquilo, outro. Não tem como. Tá? O MEI é limitado a um único colaborador e esse colaborador tem que receber o salário piso. Se ele receber um valor acima do salário piso determinado pelo sindicato, você não vai poder mais se enquadrar como MEI. Tá? Então, isso aí é outra coisa que é interessante você prestar atenção. O MEI não poderá abrir uma filial. Tá? A partir do momento que você precisar abrir uma filial em outro endereço, você vai ter que se tornar ME, você não vai poder fazer isso como MEI. Faturamento do MEI. Importantíssimo também a gente citar aqui. O MEI pode faturar até R$81 mil por ano ou 6.750 por mês. O que vocês devem ficar atentos é em relação a quando você não abre no mês de janeiro. Vamos supor que você abre seu MEI aí, vamos dar como exemplo o mês de julho. Então você pega aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então você abriu em julho, você pode emitir nota aí durante esses 6 meses. E qual que é o limite do MEI por mês? 6.750 vezes 6 meses dá 40.500. Ou seja, você tem que observar a proporção. Não é porque você abriu o MEI que você vai poder emitir os 81 mil dentro do ano. Não, se você abrir o seu MEI no meio do ano, você pode emitir metade do faturamento, 40.500. Fique atento a isso. Outra coisa que é interessante observar, que às vezes você vai me falar, Arthur, mas em julho eu abri, mas eu não emiti nota. Em agosto eu também não emiti nota. Em setembro eu não emiti nota. Eu posso emitir os 40.500 tudo em dezembro, de uma vez só? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, o mês que você não emitiu, é como se ele acumulasse para o mês seguinte, tá certo? Desde que não ultrapasse o limite do ano. Se você abriu o seu MEI de janeiro, em janeiro, você pode emitir os 12 meses, os 81 mil. Se você abriu no meio do ano, você pode emitir 40.500, proporcional à data da sua abertura, tá? Essas são algumas informações que acham relevantes, tá?
Outra coisa que eu estou lembrando aqui, que seria interessante vocês observarem também, se você for abrir o seu MEI num ponto comercial, vamos assim dizer, que você ali vai ter atendimento ao público dentro aí da sua cidade, o que eu aconselho você a verificar antes ou até mesmo entrar em contato conosco. Algumas cidades, a maioria das cidades, existe a lei do zoneamento. Tá? Existem alguns bairros dentro dos municípios que eles são estritamente residenciais, outros são mistos, outros não permitem todos os tipos de atividade, certo? Então, a primeira coisa antes de você abrir o seu MEI, que eu aconselho, entre em contato conosco, nós fazemos um pedido de viabilidade. O que é essa viabilidade? Nós entramos aqui no sistema do RedeSim, que é integrado com a prefeitura, e é como se nós fizéssemos a pergunta, fiscal, eu posso abrir um CNPJ naquele endereço comercial, naquele bairro, com atividade de bar com entretenimento? O fiscal de posturas, por sua vez, vai receber essa pergunta lá, através do protocolo que a gente vai gerar aqui, e vai fazer a análise e o deferimento, que seria o aceite, ou o indeferimento, que seria a recusa, falando o porquê que ele recusou, se ele vier a recusar. Tá? Como eu disse, muitas vezes porque ele indefere por questão de zoneamento. Ele vai falar assim, Arthur ou fulano, não pode bar com entretenimento nesse endereço, porque esse endereço é estritamente residencial, ou esse endereço é misto, mas não pode bar com entretenimento. Você entendeu? Então, isso é de extrema importância, até mesmo para você, que muitas vezes vai fazer aí um contrato de aluguel de um imóvel comercial, sem mesmo saber, sem mesmo ter feito a viabilidade, e saber se vai ser passível você ter essa empresa nesse endereço ou não. Então, se atente a isso. Lembre, a gente está aqui sempre para ajudar. Eu acho que essas são algumas informações relevantes para que você observe antes de ter o MEI. E que nem eu disse lá no começo do vídeo, existem muitas vantagens, sim, em ter um MEI, mas é bom que você fique atento às particularidades para que você não caia em nenhuma surpresa aí e corra tudo bem. Tá certo? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, entre em contato conosco, curta nosso vídeo, passe a seguir nosso canal, nos ajude e compartilhe nosso vídeo. Um grande abraço e até mais.